sou Humberto Azariti e vou, nessa videoaula, dar continuidade aí às questões de cinemática, no módulo aí, cinemática passo a passo. Nós já fizemos duas aulas, conceitos iniciais, aula 1, velocidade média parte 1, foi a aula 2, e agora vamos à parte 2 de velocidade média. Nessa videoaula de velocidade média, a gente vai continuar trabalhando somente com a fórmula de velocidade média, lembrando que é ΔS sobre ΔT, a variação do espaço pelo tempo, mas nós vamos fazer 4 questões que envolvem um grau a mais de raciocínio na hora de resolver. Não é você aplicar direto a fórmula, tem conversão de unidade, tem aquela questão de que o veículo ou o objeto faz uma parte do trajeto com uma velocidade e a outra parte do trajeto com uma outra velocidade. Aí queremos saber a velocidade média ao longo do trajeto, caminhões, trens atravessando uma ponte, quanto tempo que leva para atravessar, dado a velocidade e todas as medidas, ok? Então vamos lá, vamos começar então. Questão 1, acompanha aí. Nossa questão número 1 é para aplicar a fórmula da velocidade média. Descobrir a velocidade é dado a distância percorrida e o tempo. Mas por que ela está nessa lista? Porque para que o tempo está em minutos. Só que as opções da velocidade é quilômetro por hora. Então eu tenho que ter o tempo em hora. E como é que a gente faz, né, fazer aquelas conversões? Uma forma que eu acho mais tranquila de fazer é você colocar direto na fórmula. Porque a gente sabe o quê? Que uma hora tem 60 minutos. Tá? Então 85 minutos, quantas horas equivale? Se você multiplicar aqui cruzado, vai ficar x igual a 85 sobre 60. Ou seja, quando você tiver de minuto para passar para a hora, você divide por 60. Mas a gente pode fazer isso diretamente na fórmula, assim, ó. Então, a velocidade média, a distância percorrida, que é 25, e o tempo em minutos, que é 85 dividido por 60. Porque aqui já está em hora. E aí a gente tem divisão de frações. Como é que a gente faz divisão de frações? A gente pega a primeira fração, que é no caso 25, que é 25 sobre 1, vezes o inverso da segunda. Ok? E aí, ó, 60 sobre 85. Eu inverti a segunda. O que a gente pode melhorar aqui? Ó? Eu vou simplificar esse 25 com esse 85. Dividindo por 5, tá? Dividindo por 5, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 17, tá? Eu dividi por 5. Dividindo por 5. Tá legal? Dá para simplificar mais? Não, porque 17 é número primo. Então, vamos multiplicar aqui. Sobrou 5 vezes 60, que aí dá 300, dividido por 17. Vai dar conta quebrada, conta com vírgula. Você poderia usar a malandragem aqui, tá? Eu vou fazer a conta. 317 não dá conta exata, mas se você diminuir 2 unidades, 300 por 15 dá 20. Só que se você aumenta o denominador, você diminui o valor da fração. E aí você olha para as opções, qual é aquela que tem mais próximo de 20? Porque você aumentou só um pouquinho. É 18. Então 18 seria a resposta, porque a outra está 110, 60, bem longe, 50, bem longe, 3,4. Seria uma forma malandra de você fazer essa questão. Mas fazendo essa divisão aqui, eu vou fazer um rascunho. 300 dividido por 17, a gente abaixa o 30. E aí aqui só dá 1. 1 dá 17. Aí sobra 13. Aí a gente abaixa o 0. Tá? Aí qual o número que dá mais próximo? É o 7. Que aí dá 119. Só que aqui você já pode parar, tá legal? Por quê? Porque vai sobrar 11, tá? E aí você teria que colocar a vírgula aqui. Porque
você já sabe que é 17, alguma coisa. E aí, qual o número mais próximo que tem? Porque ele quer o valor aproximado. 18, então você não precisa ficar fazendo a conta direto aqui. Você faz a parte inteira e olha para as opções. Às vezes tem questão que aparece duas opções com 18, alguma coisa próximo. Mas quando não, ó, fez isso aqui e parou. Tá? Então isso aqui é aproximadamente, tá? Aproximadamente, esse símbolo é de aproximadamente 18 quilômetros por hora. E aí o gabarito, letra C. Tá legal? Então, quando tiver questão que te peça a velocidade em quilômetro por hora e ele te deu o tempo em minuto, basta você colocar o tempo em minuto dividido por 60. E aí aqui, ó, divisão de frações. Você inverte a fração e aí faz as contas com tranquilidade. Você pode fazer a divisão já direto, antes e depois colocar aqui, fica a teu critério. Tá legal, galera? Então vamos agora, questão número 2 aí. Acompanha comigo. Nessa questão, eu fiz esse esqueminha aqui, tá? Que o motorista, ao passar pelo quilômetro 200, ele vê aí um anúncio dizendo que tem um abastecimento, posto de abastecimento e restaurante daqui a 30 minutos, no quilômetro 245. E aí quer que a gente encontre, né, qual a velocidade que o anunciante está prevendo para os carros que navegam nesse trecho. Porque para ele dizer que leva 30 minutos, ele tem que levar em consideração a velocidade. Porque para dependendo da velocidade, pode ser 30 minutos, pode ser 40, 50. Então, qual a velocidade média que ele está estimando, né, durante o tráfego nesse trecho? Então, vamos lá. É parecido com a questão anterior. Velocidade média é a variação do espaço. Espaço final menos o espaço inicial. Então, vamos lá. Qual é o espaço final? 245. Qual é o espaço inicial? 200. Como ele quer em quilômetro por hora, até porque essa distância aqui está sendo calculada em quilômetro, repara que o tempo está em minuto. O que a gente vai fazer? Dividir por 60. Ok? Dividir por 60. Então, em cima dá 45. Embaixo, a gente pode cancelar não só o zero, mas 3 sobre 6 é 1 sobre 2. 3 sextos é a metade. Então, isso aqui dá 1 sobre 2. Então, vai ficar o meio. Divisão de frações. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Se você quiser ganhar tempo. Mas eu vou fazer aqui, ó, vezes, inverto a segunda. 2 sobre 1. 45 vezes 2, 90 quilômetros por hora. E aí, gabarito, letra B de bola. Tá legal? Então faz o esqueminha que te ajuda. Olha para o tempo, para a unidade de tempo, converte para a hora dividido por 60. Lembra que o espaço é espaço final menos o espaço inicial. Tá legal, galera? E aí, no mais, é saber fazer divisão de frações e por aí vai. Tá legal? Então vamos agora para a questão 3, que é aquela questão que eu falei de fazer uma parte do trajeto com uma velocidade e a outra parte do trajeto com uma outra velocidade, que é uma questão que aparece nos materiais, em provas, em concursos, que a gente às vezes tem dificuldade em fazer, mas eu vou fazer uma questão aqui como modelo, e aí a estratégia é a mesma para resolver as demais. Acompanha comigo aí então a questão 3. Então nessa questão 3, eu fiz aqui um esquema para representar a situação desse objeto. Então ele percorre os primeiros 250 metros com a velocidade de 25 metros por segundo, que eu chamei aqui de V1. Nos outros 50 metros restantes, então por isso que aqui é 300, 250 mais 50, 300, ele fez com a velocidade de 10 metros por segundo.
E aí quer saber a velocidade média no percurso. E aí como é que a gente faz essa questão? Qual é a estratégia? A gente tem que pegar o tempo em que ele gastou aqui para fazer esse percurso e o tempo que ele gastou para fazer esse percurso aqui. Porque aí a gente vai ter o tempo total que ele gastou para fazer o percurso total. Por quê? Para achar a velocidade média no percurso total, eu já tenho a distância, 300, tá? 300 metros, tá? E falta o quê? Descobrir o tempo que ele gastou para fazer esse percurso total. E aí como é que eu vou descobrir? Fazendo essas duas contas, relacionando aqui a velocidade com a distância, velocidade com a distância. Já fizemos uma questão na primeira aula em que, dado a velocidade e a distância percorrida, para a gente achar o tempo, tá? Então vamos para o primeiro momento aqui. Vamos achar o T1, que é o tempo do primeiro parte do trajeto. Então, ó, a velocidade 25 é igual a distância percorrida 250 sobre T1. A gente já viu que a gente pode trocar esses dois carinhas aqui. Então, a gente tem que T1 é igual a 250 dividido por 25. Isso aqui dá quanto? 10 segundos. Ok? Essa é a primeira parte da questão. Então, para fazer essa primeira parte do percurso, ele levou 10 segundos. Agora vamos ver a segunda parte do percurso. Foi velocidade de 10 e percorrer a distância de 50. Então 10 é igual a 50 sobre o tempo agora eu vou chamar de T2. Podemos trocar o T2 com 10, então a gente tem que T2 é igual a 50 dividido por 10. A gente pode cancelar um zero aqui, 5 segundos. Então, qual foi o tempo total que ele levou para percorrer esses dois percursos? Ó? 15 segundos foi o tempo total. Então, agora a gente tem como obter a velocidade média no percurso total, que é o quê? A distância percorrida, quanto foi? 300. E o tempo que ele levou? 15. Fazendo essa divisão, a gente encontra 20 metros por segundo. Ok? Gabarito aí da questão, letra D de dado. Então, se tiver questão desse tipo agora, você já não vai ter tanta dificuldade, assim eu espero. Tá? Utilize essa estratégia de achar o tempo em cada trecho. Às vezes é duas partes, às vezes em três partes, não importa, tá? Mas a estratégia de fazer, ela é a mesma, tá legal? Para finalizar agora, vamos fazer aquela questão de que tem um caminhão no trem atravessando uma ponte, um túnel, e aí dá o comprimento do trem, da ponte, do caminhão, e quer saber aí o tempo que ele vai levar para atravessar. Tá legal? Acompanha comigo então essa questão 4. Então vamos lá nessa questão 4. Tá aqui o esquema, tá? Imagina que seja um ônibus, não é meu forte, tá? Imagina que isso aqui é um ônibus, tá? E ele tem um comprimento de 8 metros. E aí ele vai atravessar uma ponte que tem comprimento de 12 metros. O ônibus está com a velocidade de 36 km por hora. E aí quer saber o tempo que ele vai levar para atravessar totalmente a ponte. Ou seja, a gente vai ter que considerar o ônibus aqui, ó. Depois de ele atravessar totalmente a ponte. Tá? Então, a gente tem que considerar sim a dimensão do ônibus. Remetendo à primeira aula, o ônibus aqui nesse caso, ele não é um ponto material. Foi nas questões anteriores, tá? Ele é um corpo extenso, a dimensão dele é relevante para o problema. Por quê? Porque qual a distância total que tem que ser percorrida? É essa distância toda aqui, ó, tá?
Ele começa, ele tem 8 metros e ia ter que atravessar uma ponte de 8 metros. Então, ó, para ele atravessar totalmente, são 20 metros. Tá legal? Para ele atravessar completamente essa ponte. E tem um outro detalhe nessa questão. Repara que a velocidade ela está em quilômetro por hora. Só que a distância está em metro e ele quer o tempo em segundos. Então a gente vai ter que converter quilômetro por hora para metro por segundo. Lembrando, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Tá? Então 36 dividido por 3,6. Na aula anterior eu falei dessa malandragem aqui, ó. Você multiplica por 10 em cima e embaixo, que aí você anda com a vírgula uma casa para a direita, só que você tem que fazer a mesma operação no numerador, então fica 360 dividido por 36, que é muito mais fácil essa conta, 10 metros por segundo. Então é essa velocidade que a gente vai colocar, porque aí a gente vai achar o tempo em segundo. Então vamos lá, velocidade 10, distância percorrida 20, o tempo é o que a gente quer descobrir. Trocamos aqui o tempo com a velocidade. Tempo vai ser igual a 20 dividido por 10. Cancelando aqui. Então, 2 segundos vai ser o tempo que ele vai levar. No caso aí, gabarito, letra B de bola. Então, fique atento com essas questões de atravessar ponte, túnel, em que dá a dimensão do veículo. Porque aí você tem que levar em conta, mas é só você somar o comprimento do veículo com a distância que ele irá percorrer e aí fazer da forma tranquila como a gente já fez os demais exercícios. Tá legal, galera? Então finalizamos aí essa nossa terceira videoaula de cinemática, velocidade média aí. Fizemos 2 videoaulas, tá? Para assimilar bem esse conteúdo. E aí na próxima aula a gente vai dar sequência aí ao conteúdo de cinemática. Obrigado aí pela sua participação, por prestigiar a minha aula. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas e amigos, se inscrevam no canal. E aí eu desejo a vocês um forte abraço.